Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. E hoje nós vamos conversar aqui sobre literatura infantil e sobre o livro Anabel e o Livro, né? Que é uma obra que eu achei assim que ficou muito bonita, muito atrativa para as crianças e que tem também uma mensagem muito legal. E para conversar comigo sobre o livro, eu trouxe, claro, o escritor acadêmico da Academia Passo Funense de Letras, Marcos de Andrade. Tudo bem? E autor de Anabel e o Livro. Tudo bem, Aleixo? Olá, pessoal. Eh, É um prazer estar novamente nesta casa. Você falou, já começou falando lentamente, igual a Anabel é meio lenta. O que esse é um bullying que tem aí dentro do livro praticado pela borboleta, né. É, que a borboleta é muito rápida e a Anabel A Anabel é é uma lesma, ela é mais devagar e por isso ela é criticada pelos, né. bem mais devagar. Hã, eu achei muito legal a proposta do livro, porque ele trabalha, Marcos, com questões relacionadas justamente ao bullying e principalmente as diferenças, né. Conta um pouquinho sobre como é que funciona a história. Como que é a história? Eu Qual que é o é uma assim, um apanhado bem por cima mesmo. Ela é uma lesma que não tem amigos, ela é rabugenta, ela não tem emprego, mas tudo por conta da personalidade dela, e ela tem essa personalidade porque não tem amigos, então é uma coisa, dicotômica, né. É, um círculo vicioso. é uma coisa que não é um looping. E aí então ela encontra o livro e o mundo dela se abre por conta do livro. Essa é uma baita mensagem dentro do livro, que é o livro que abre o mundo para ela. É um livro dentro do livro, digamos assim. Eu acho E interessante também isso, porque parece uma espécie de metalinguagem, né. Porque a personagem que está no livro, ela encontra um caminho para si mesma através da leitura através da leitura, através da leitura. Essa do livro. eu acho que essa é a mensagem principal. E dentro disso temos a amizade, que ela não tinha amigos, aí ela tem a Borbomélia que vira amiga dela. Temos a amizade, tem uma passagenzinha ali sobre o bullying, tem ela transforma a vida dela, eu não vou falar mais sobre o É, não conteúdo dá pra porque dar spoiler, porque eh, é muito mas ela transforma a vida dela da água para o vinho. como é que surgiu a história de Annabel e o livro? Como que surgiu? É, tu sabe que eu encontrei pessoas que leram e se identificaram com a lesminha, inclusive. Eu tenho eu tenho uma amiga minha que leu logo os primeiros capítulos e olhou assim pra mim: "Tu escreveu pra mim esse livro?" Ou seja, não serve só a pessoas adultas, eu tô falando sobre pessoa adulta. Não, eu fui Não, pessoa não é só adulta, leu e disse assim: "Mas tu escreveu pra mim?" E tem várias pessoas que se identificaram. Tem uma amiga que é amiga de, meu Deus, 1980 e alguma coisa, e ela também leu e ela disse assim: "Bárbara, é a nossa amizade nesse livro". Então, pequenos detalhes fecham com algumas pessoas. Como que surgiu a história? Essa história aí eu venho procurando, eu acho que tu é escritor também, todo escritor busca encontrar alguma coisa, algum elemento que realmente pegue, que as pessoas leiam aquilo e digam assim: "Fiquei para a história", né. Eu estava vendo uma entrevista do como é que é o nome dele? "Ando devagar, porque já tive pressa". Almir Sater. Não, o outro, o o compositor da letra, o Almir Sater fez o som. O compositor da vai fugir o nome dele, enfim. E ele disse que ele estava tocando uma abertura do show do Luiz Gonzaga, e ele cantou a música mais famosa dele lá, que é como é que é? Romaria. E daí quando ele saiu do palco, ele passou pelo Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga olhou para ele e disse: "Tu cantou tua Asa Branca, né?" Ele disse assim: "Como assim?" Ele disse assim: "Daqui a 30 anos tu me procura, daí tu vai ver se a tua música aí vai", e é uma música
Sim. É de sonho, é de pó, o destino de um só. Então, é isso que a gente busca num livro, quando tu constrói uma história. É que as pessoas leiam e digam: "Bah, mas lembra aquele livro?". Pensa que é um livro infantil, para criança, mas tem muitos pais que vão ler para os filhos, e tem muitos pais que vão ler para ver se os filhos podem ler, apesar de ser um livro infantil. Eu acho que um pai consciente tem que fazer isso mesmo, né, tem que se colocar no local da coisa. E aí nessa busca toda, hã, eu sou uma pessoa que observa muito o que acontece ao redor, eu observo os animais, eu gosto muito de história de animais, né, que envolvem animais e objetos para compor história, eu acho mais lúdico. E foi por aí, na busca de uma história gostosa que eu mesmo gostasse, né, não é um escrever por escrever. Escrever alguma coisa com a qual você próprio se identifica e se coloca naquele trabalho. Coloca. O meu primeiro livro, que é o Pinhão e Pipoca, tem muito de mim ali dentro daquele livro, tem muito, de coisas da minha infância, né. Hã, quem fez as ilustrações foi o Lucas O Chaves, Lucas né. Chaves, né. Também já esteve aqui uma vez comigo, né, no programa, que é um baita ilustrador, inclusive, né. Ficou muito bonita a arte do livro. Não, o Lucas simplesmente é um queridão mesmo, ele é um cara, assim, que a gente se sente à vontade com ele, né. E essa ideia final aí, eu disse pra ele, digo: "Olha, podia botar um um ateliê lá pra lesma". Daí ele fez esse último desenho aí, que a gente, ele fez a arte, me enviou a arte, ele gostou, gostou disso, gostou daquilo. A lesma na capa também é tirado de dentro de uma ilustração interna dele, espelhou: "Olha, eu gostei disso aqui", porque esse sorriso da lesma aí, eu vou te dizer, quando eu vi esse troço, eu digo: "Esse troço aqui faz a gente se sentir bem". É verdade. A Você capa é olha muito bonitinha, né. você olha para esse sorrisão aí, tu se sente bem só de olhar para o sorriso. É uma capa muito E eu fofa. acho que foi uma baita de uma tirada essa capa aí. Então ficou muito boa mesmo, tu olha pra ela, tu se sente realmente acolhido, digamos assim, né. É, Tem uma mensagem de alegria, que com certeza vai se conectar com as crianças e com os adultos também. Essa questão da literatura infantil, né, que você citou antes ali, eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo desmistificar que a literatura infantil é fácil de fazer. Como você disse, você procurou alguma coisa, algum elemento que pudesse permanecer. Qual que tu acha que foi esse elemento? o elemento, é É, o coração do livro, digamos assim, que coração. você acha que vai tocar as pessoas e as pessoas vão ficar com aquilo na cabeça? É a história da amizade, principalmente, e o fato de que o livro transforma. "Ah, eu tenho uns livros lá em casa, eu tenho uns livros lá em casa", eu também tenho um mundaréu de livros na minha casa, mas se eu não ler eles, não vai adiantar nada eu ter os livros lá. É um filme que me impactou muito foi o como é que é? Que botam fogo no livro, eu sou bem Fahrenheit 451. esse livro, eu assisti esse filme, assisti o filme quando eu era guri. Cara, eu fiquei louco com aquele filme, eu fiquei louco, os caras botando fogo nos livros. Pirei o cabeção, como se diz, né. E aquilo ficou, tem coisas que marcam, é isso que a gente quer fazer alguma coisa que as pessoas digam assim: "Nossa, cara, isso aí mexeu comigo". É bom, é gostoso a gente se sentir desconfortável onde a gente tá, por conta de alguma coisa que outra pessoa fez, por exemplo, né, não necessariamente que você tenha feito, né. Não Hã, pra deixar a soberba subir, né. sim, sim, claro. Eu percebo que em relação aos outros livros que você escreveu, A Bruxinha e Meleca, O Pingo e Pipoca, eles eram narrativas, centradas na prosa. São textos longos, bem longos, né, quase novelas, são pequenas novelas infantis, né. E a própria ilustração são ilustrações, assim, menores, de um modo geral. Esse aqui tu já seguiu um outro caminho, que eu acho que ficou inclusive até, na minha opinião de leitor, ficou mais atrativo inclusive, porque ele é todo ele muito colorido, né, o que já atrai a atenção de qualquer pessoa, não só crianças, mas adultos também. E eu percebi que o teu texto, ele tá,
mais simples, tem muito menos texto que nos outros livros, ele está mais simples, mas ele está mais tocante, ele está mais profundo. Isso é uma consequência natural do teu desenvolvimento como escritor ou Eu por a acredito que sim, Alexo, porque eu gosto muito da coisa concisa. Eu sou policial de profissão, né, me aposentei na Polícia Civil, e ali a gente aprende a tirar só o que precisa. Você tem que ir direto ao cerne do negócio, mas você tem que achar maneiras de você chegar onde você quer, só que sempre teu nome, teu endereço, onde é que tu mora, o que que tu faz da vida, umas coisas assim diretas, sabe. Então, para te sair desse universo depois de 32 anos de profissão, não é fácil. É como as raízes mentais que eu tenho de infância, era totalmente diferente, era completamente diferente. Chamava o gordo de gordo e o gordo não estava nem aí, né. Chamava o seco de seco, ele não estava nem aí. Então, a gente não se ofendia com as coisas, mas esse elemento de ofensa ou de nem digo ofensa, eu digo, eh a pessoa como é que eu falar a palavra? Essa coisa de você chamar o outro de gordo, mesmo que não seja para ofender, mesmo que não seja para ofender, mas é uma coisa assim tão pequena, não é? É uma coisa muito pequena. "Ah, careca, ô careca, oxe meu, ô Alexo, ô Marcos, cabeludo, ah, vem o cabeludo". Não, lá vem o Marcos. Cabelo é uma coisa que ele deixou crescer, amanhã ele corta, entende? Tu não pode ficar colocando a pessoa dentro de conceitos que de um estereótipo, digamos assim, né. estereótipos, é. Não, nesse sentido eu acho que foi um avanço, né. Inclusive na própria literatura infantil, porque uma coisa é você ler, por exemplo, Monteiro Lobato, não que não seja bom ler Monteiro Lobato, recomendo inclusive, é uma baita de uma literatura, mas era uma literatura que era feita de acordo com o período, né. Na época dele, né. Era a época dele que aceitava, por exemplo, questões como o racismo, né. O Imagina. racismo estava em voga, né. Branqueamento da população brasileira estava em voga na época que o Monteiro Lobato lançou as obras dele. Ele tinha escravo em casa, Monteiro Lobato tinha, a família dele tinha escravo, né, então, é a coisa mais natural ele escrever alguma coisa. Eu Relacionado eu à realidade dele, né. eu não sei, opiniões, né, eu não vejo um tanto racismo, assim, dele botar, dele pôr a Anastácia lá, Sim, claro, pelada, claro. coisa e tal. Mas é claro que hoje em dia você vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente esses elementos na literatura, né. Porque hoje em dia a gente já tem mais clareza sobre isso. Então, por exemplo, quando você traz a Anabel aqui, e a Anabel, ela representa justamente uma pessoa que talvez não tenha tanta rapidez, e você usa a figura da lesma, digamos assim, para exemplificar isso, uma lesminha e tal, e que essa diferença ela precisa ser aceita pelos outros e por ela mesma inclusive, né. E esse elemento de ela mesma se aceitar, e esse é outro elemento que tem no livro. Essa é uma questão que ela não se aceita, porque ela é gosmenta, porque ela é lenta, porque, né, enfim, ela é um personagem que está totalmente fora do contexto. E fora do padrão, né. Buscando um pouquinho lá atrás, eh, na memória, eu fiz um poeminha sobre uma lesma. Mas esse vai Eu ficar para o estava caminhando, quase pisei na vai lesma. ficar para o segundo bloco então. Esse lembra do poema? Não, não. Tá, não lembra do poema, tem que Não lembro. Ele é curtinho, mas eu não tudo tenho bem, esse também não não lembro tenho dos isso meus. de memória. Mas no segundo bloco a gente conversa um pouquinho mais então sobre eu queria falar um pouquinho mais sobre o teu processo criativo também, que eu acho que é bem interessante, assim, essa questão que você traz sobre como se posicionar como escritor hoje em dia, né. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.
Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local. E hoje conversando aqui sobre essa simpática lesma, né? Essa simpática lesminha que é a Anabel e o livro, com o escritor, como autor aí da obra, Marcos de Andrade. Marcos, sobre o teu processo criativo, tu tem muita coisa ainda para publicar ou tu é aquele escritor que tem uma ideia, como tu teve da Anabel, e daí tu tem que esperar um tempão até ter outra ideia? Não, não, tanta coisa guardada na algibeira, e tem coisas já começadas, inclusive com o Lucas, ele tem coisa lá que eu já comecei com ele, mas a gente bate naquela questão financeira, né, Alex, Essa porque ques isso tudo é produzido do próprio bolso. essa questão financeira realmente, no programa de semana passada, né, nós estávamos falando com a Luciana ali sobre essa questão da distribuição, né, que os editais ultimamente estão ajudando muito nisso. Mas realmente nós temos uma questão problemática que é, você produz livros fora do eixo Rio-São Paulo, e aí você enfrenta muito essa questão da distribuição. Não é que o livro não seja de qualidade, não é que o livro não tenha capacidade de atrair leitores, mas é que existe um problema de você fazer ele estourar a bolha, né, da própria cidade. Não sei se isso É, acontece contigo também. eu acho que a questão da distribuição, eu acho falta da gente, poderia-se, sei lá, criar um grupo, alguma coisa, para que houvesse essa distribuição, né. Tu ter alguém que vá lá na livraria, que vá lá na na outra cidade, que faça essa ponte, porque se você não levar para a livraria esse livro, você vai ficar só lá na internet, tu acaba ficando só no teu nichozinho. Como você produz um programa, e esse programa atinge mais o pessoal local, por quê? Porque não tem distribuição. Mas se você arrumar alguém que faça uma distribuição, que leve nas escolas, que apresente para as direção, imagina, eu penso em fazer isso, mas imagina eu pegar o meu carro e sair de escola em escola, hã, batendo lá: "Ó, meu livro, ó, meu livro, ó". Tem que ter alguém que faça isso para te ter tempo de fazer outras coisas. Pra tu poder escrever, né. Um dos grandes problemas hoje em dia dos escritores é justamente que você, além de escrever, você tem que ser o teu próprio web designer, tu tem que ser o sujeito que vai fazer propaganda na internet, tem que lidar com marketing, e tem que ser o sujeito que ainda por cima vai fazer a venda, né. Então tem que ser escritor, marqueteiro, web designer e vendedor e distribuidor ao mesmo tempo. Esse realmente a distribuição é o maior problema da venda do produto. Eu consegui bons contatos, consegui uma venda fora da cidade, consegui em outro estado já, vendas em outro estado, mas é desse tamanhinho a venda, tá. Tu produz ali 5, 500, 600, 700 exemplares de um livro, porque o custo é alto para um investimento pessoal, que você tem uma vida toda, né, precisaria passar um certo tempo da vida economizando, guardando aquela coisa para depois. Esse livro ele levou 2 anos, 2 anos para fazer esse livro. "Ah, mas esse livrinho levou 2 anos?". Cara, não é assim. Assim, tu vai ali na gráfica, tu negocia o preço, mas tu vai ter que pagar e depois recuperar aquilo que tu gastou, sem ter uma distribuição. Mas, hoje em dia existem youtubers se gabando de ter escrito um livro em 15 minutos. Eu vou ali na inteligência artificial e digo para ela: "Me faça um livro sobre uma lesma que faz isso, aquilo". A IA vai fazer. Mas não tem a mesma qualidade, Não tem, não eu já tem a tive mesma observando não que tem o não. mesmo impacto. Não que a IA não possa ser utilizada num processo de revisão, num processo de até para de repente para fazer o roteiro, ajudar a fazer o roteiro de um livro e tal, eu acredito que a IA ela traz benefícios nesse sentido, ela agiliza muito esse trabalho burocrático, mas o trabalho criativo, ele ainda é quase totalmente dependente do artista, é que nem você ter IA fazendo música, tu pode fazer música numa IA, mas qual música feita por IA que já fez sucesso que até agora nenhuma. Quem sabe no futuro, né. Mas Talvez, mas mesmo assim vai ter que ter por trás alguém que provavelmente vai fazer a produção dessa música. eu, há uns dias atrás, eu fiz uma experiência, peguei um texto meu, joguei lá na IA para fazer correção, né. No final ela me elogiou.
Deus me fez se é normal esse tipo de coisa ou não, porque era uma experiência. E eu também já bati um papo com a IA, bati um papo sobre assuntos. Coisa mais interessante do mundo isso vai ser a coisa mais comum do mundo. Mas é como eu estava conversando com um rapazinho ali antes, eu disse: tu vai ter um chip no futuro que vai ter tu vai falar em outras línguas, tu vai saber tudo, conhecimento de tudo, só que se tiver que montar uma televisão, tu vai ter que ir lá montar. Não vai ser a tua inteligência artificial que vai fazer essa mão de obra para ti. "Ah, mas e os robôs vão tomar?" O robô pode até existir agora. Tu sabe que existe o telefone celular, aquele que tem 1 giga, e tem o telefone aquele que tem 50 gigas, sei lá. Quem é que tem o de 50 gigas? É quem tem condições. Tô falando assim, Sim, sim. hipoteticamente, nem sei essa questão de giga em celular, mas enfim, quer dizer, a melhor qualidade de quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai ter a boa qualidade, quem não tem, vai ficar com sobra. E a sobra, eu estava dando um exemplo, o pedreiro, aliás, o pobre, quando precisa construir alguma coisa, ele não contrata o pedreiro, ele vai lá e faz o serviço de pedreiro. Por quê? Porque tu tem condições, né. Então, o futuro dos livros, não sei te dizer o futuro dos livros. Eu, particularmente, não gosto muito de ler, digital. Leio muita coisa digital, porque cada coisa que tu pesquisa, tu tá lendo no digital, né. Mas eu prefiro, em questões de livro, assim, manusear, pegar, sentir. E o prazer, quando você pega um livro bom para ler, eh, parece que você pegou a alma do escritor ali naquele livro. Aí você pega um tablet, eu tenho tablet, eu leio livro no tablet, mas eu leio muito menos. O tablet eu leio também no tablet e tal, mas o que eu percebo, assim, é que o tablet ele não cria memórias externas à leitura, porque eu me lembro até hoje, por exemplo, da primeira vez que eu li, Viagem de Gulliver, e eu estava deitado no sofá da sala da casa dos meus pais, era criança ainda, e era uma tarde de verão que não tinha nenhum filme bom passando na Globo, na sessão da tarde, e eu fui pegar o livro para me ler. Era um livro da editora Globo, eu me lembro exatamente da encadernação do livro, da do amarelado das páginas. Então, quer dizer, além de ter a experiência de ter lido o livro, a história, eu tenho todo o contexto de onde a leitura aconteceu, agregado no meu cérebro junto com aquele momento da leitura. Eu acho O importantíssimo. tablet não te dá isso, porque o tablet você como ele é digital, você emite menos estímulos para o cérebro, Menos emoções. menos emoções, menos estímulos, então você fica parece que é como se você estivesse fazendo qualquer outra leitura no computador. Você lembra da história? Lembra da história, mas você vai lembrar dela talvez com menos sentimento, futuramente, do que quando você leu o livro físico. Inclusive eu percebo também que, os mais jovens, né, que eu trabalho com os alunos lá, eles as novas gerações, pelo menos com as quais eu trabalho, elas ainda preferem o livro físico, elas não gostam do digital. A maioria delas a maioria delas lê digital, porque não tem dinheiro para comprar o físico, quando não tem dinheiro para comprar o físico. Ou seja, talvez o Mas livro quando físico tem condições, vai comprar vai mais lá e jogos. compra, vai lá e É, compra um físico, quando as famílias permitem, né. né. Quando aí tem esse problema, porque no nosso país nós ainda temos muito isso, que o livro físico, ele é artigo de luxo, e ele é dispensável. E nossa última pesquisa que saiu sobre o instituto do acho que foi o Instituto Nacional do Livro, alguma coisa assim, o Brasil ele perdeu muitos leitores, desde a última pesquisa para essa. E tu veja que interessante, né, Rio de Janeiro capital, mundial da leitura, é isso, né. Foi recentemente, Eu não tô sabendo. Rio de Janeiro, um país que é considerado um país de baixa leitura, ficou interessante isso, né. É uma coisa. Olha, talvez esteja concentrado em alguns pontos. Eu Mas tenho perdemos leitores. voltando, assim, rapidinho na questão de escrever livro, de história, do lúdico, dessa questão aí de ter o livro físico. Eu tenho uma história que eu comecei, até tem que dar uma retomada. Ela começa com o neto e o vô dentro de uma barraca dentro de casa, tá um temporal lá fora, e falta luz,
e o vô chama o neto para dentro da barraquinha que ele tem montada para brincar dentro de casa, acende uma vela e vai contar a história pro neto. Começa assim. Bah, que legal, bem Então caseiro, bem Rio Grande do Sul. E eu lembro de quando eu assisti o Cinema 180 Graus pela primeira vez num circo. Acho que tu nem chegou a ver esse tipo de coisa. Não, Era uma lona arredondada, assim, uma abóbada, e aí você ficava em pé e passava um trem, tu acho que deve ter visto isso, no shopping ali no tem, daí desenho que anotador, isso tem na cadeira. Nós chamávamos Cinema 180 graus, porque ele passava na tela inteira. E daí tu caía, às vezes tu ficava em pé, né, mesmo sentado tu caía para o lado, porque tu tá no shopping ali tem, e aí tu tá sentado, a cadeira faz o movimento todo, então vem aquele trem, vai, o trem vai, ele descarrilha e cai num penhasco, ele vira um avião e sai voando, e tu tá ali, e aí essa sensação que eu tenho em particular, quando eu leio um livro, e eu entro dentro do livro. Eu tenho a sensação de que eu tô literalmente dentro do livro, na história. É isso que eu quero que as pessoas vejam nesse livro, que elas sintam isso, que elas leiam e sintam, se imagine lá na floresta, um monte de bicho conversando, coisa estranha, né. que se coloque dentro do livro, né. Uhum. Eu acho que o livro ele faz muito bem isso, ele proporciona isso ao leitor, né, tanto pelas ilustrações quanto pelo texto, que é bastante conciso, que leva o leitor facilmente. Um exercício bom que eu faço esse exercício, é ler um trecho do livro. Eu sou um leitor lesma. Eu sou um leitor Anabel. Eu leio bem lento, meus olhos começam a arder muito, então eu sou obrigado a parar de ler. Mas eu leio e fecho os olhos e imagino aquilo tudo que eu li. Imagino lá o cara, o livro da Stephanie, né, na guerra. Imagino o cara mergulhando lá com as tartarugas. Sim, claro, Ah, claro. então toda aquela cena, as cenas eu tento imaginar naquela cena lá. E é uma experiência completamente diferente, né. Com certeza, e você só assistiu um filme, por exemplo, né. Marcos, o papo está bom, precisamos encerrar. Para quem quiser adquirir Anabel e o livro, como é que faz? Pode ser comigo, Seguido nas redes sociais? Pode ser nas né, redes sociais. nas redes sociais, ali no Facebook, no Instagram. É Marcos de Andrade? Marcos Andrade? O Qual? Instagram é @Marcos de Andrade, e no Facebook é Marcos de Andrade escritor. Na Delta, A livraria Ideal. do shopping Passo Fundo, eu quero ver se coloco na outra Delta aqui também, né, vou ver com a Silvana. E ali no Bazar Kiss Bazar, na frente do Bom Conselho. E agora eu vou fazer aquele servicinho lá que eu te falei, de ir nas livrarias que tem aqui, as poucas que nós temos aqui, felizmente temos poucas, e as escolas, Passando pelas escolas para ali ver se eu consigo colocar esses livros aí, temos que vender. pra fazer circular, né. Está certo. Mas então, Marcos, muito obrigado pela sua presença, né. E quando eu lançar o próximo livro, a gente já deixa agendado que vai ter convidado novo pro né. Boa. E no teu tempo, tá, pode ser devagarzinho, que nem a Beleza, vai ser Anabel, vai ser lento. Temos que consumir o Anabel para depois começar a consumir outro, né. né, com outro, tem que esperar girar, né. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.